Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, o podcast de número 210. Chega nessa segunda-feira, dia 2 de março, depois de um fim de semana com jogos bastante interessantes. E nenhum deles foi o dos que eu estou me referindo, né? Foi entre Arsenal e Chelsea. Mas o Dortmund e o Bayern de Munique fizeram um belo jogo, Roma e Juventus também fizeram um belo jogo na Itália, né? O título praticamente decidido na Bundesliga. Na Itália as implicações foram até um pouquinho menores. Na Inglaterra o Arsenal ganhou do Chelsea uma batalha de escanteios e manteve o Manchester City à distância. Na Espanha o Real Madrid perdeu a segunda seguida e está deixando o Barcelona disparar. Tudo bem, Felipe Lobo? Teve um bom fim de semana? Salve Bonsa, salve nossos amigos e amigas. Sim, tive um bom fim de semana. Tentei descansar com o que deu e aproveitar para a gente assistir o melhor aí do futebol. E a gente teve bastante clássico, né? Teve jogos importantes aí. Um deles me fez lembrar o futebol inglês dos anos 80, talvez, né? Mas a gente vai falar dele já já. Primeiro nós vamos falar sobre fora de campo, porque durante o fim de semana os Estados Unidos atacaram o Irã retaliou, né, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, né, mataram o líder supremo Ali Khamenei, o Irã retaliou, atingindo várias bases dos Estados Unidos na região ali, né, do Oriente Médio, e basicamente os Estados Unidos está em guerra contra um dos países que vai receber para a Copa do Mundo daqui a alguns meses. E acho que isso tem, né, várias implicações. Mas a primeira, e acho que não é algo novo, a gente já tem falado isso há alguns meses, é que a Copa dos Estados Unidos está se tornando mais problemática do que a do Catar. E isso tem que ser mais falado, né? Porque no Catar a gente tinha problemas, é um país autocrático, é um país que trata mal seus imigrantes. As circunstâncias em que o Catar recebeu a Copa do Mundo foram controvérsias, houve muitas acusações de corrupção na compra dos votos, né? Você tinha um país que não tinha tradição no futebol, tinha várias coisas ali, o calor, tinha várias coisas que tornavam a Copa do Mundo do Catar problemática. E lógico, as violações de direitos humanos do Catar, as regras contra homossexuais, houve papo de boicote e tudo mais. Os Estados Unidos, só no último ano, né, desde a posse do segundo mandato do Trump, tem feito coisas piores, né? Assim, não quero nem assim qualificar pior ou não, mas tem, tem sido também um agente muito problemático no cenário internacional e doméstico, desde violações de liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos, do jeito ocidental, né, por meio da pressão de donos de empresas para pressionar humoristas e jornalistas a adotar uma postura menos combativa em relação ao regime, a maneira como eles oprimiram protestos contra o genocídio de Israel em Gaza, a maneira como eles tratam os imigrantes, deportando pessoas sem o devido processo legal, a atuação no cenário internacional. Eles já tinham sequestrado o presidente de um país e agora eles assassinaram o líder de um outro país. E não é a questão de se você gostava do Maduro ou não, se você gostava do Khomeini ou não. Isso é uma outra questão, e isso é uma questão para os povos desses países, e isso é uma questão mais até, né, para podcasts políticos. A questão é que os Estados Unidos têm, nesse último ano, agredido repetidamente, né, países, outros países do mundo, sem nenhuma justificativa que se considere, né, invasões ou ataques legais dentro do direito internacional, dentro da maneira como o mundo é organizado. E eu digo isso porque quando excluíram a Rússia da Copa do Mundo, das entidades, né, da FIFA e da UEFA,
era por causa de uma invasão ilegal, né? Porque aparentemente tem a legal. E os Estados Unidos têm feito ataques, né? Não invadiu ainda do jeito como a Rússia invadiu, ainda, mas tem feito ataques que são tão ilegais quanto, e não, assim, não dá para excluir os Estados Unidos da Copa, porque eles meio que vão receber a Copa. Mas eu acho que, de novo, eu quero reforçar que a Copa dos Estados Unidos é tão ou mais problemática quanto a Copa do Catar. E agora a gente chega nessa situação em que há alguns meses da Copa do Mundo começar, a participação do Irã já era problemática, porque os torcedores iranianos não podem entrar nos Estados Unidos, né? Eles estão sob restrições de viagem, restrições de turismo, os do Irã e do Haiti, e também há restrições contra cidadãos de Costa do Marfim e Senegal, o que em si já deveria ser um problema, o que em si já deveria ser motivo para uma intervenção da FIFA, porque tem pelo menos aí 4 países cujos torcedores teriam muitas dificuldades ou nem conseguiriam ir assistir a Copa do Mundo, mas isso ficou para trás, ninguém dá a mínima para isso, foda-se os torcedores da Costa do Marfim, é essa a postura da FIFA e é essa a postura de grande parte dos envolvidos no futebol. Só que dessa vez, só que agora fica pior, porque o país com o qual os Estados Unidos está travando uma guerra vai ter que viajar para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Isso não só abre implicações de segurança, tanto para os Estados Unidos quanto para o Irã, questões de distúrbios, né, protestos possíveis, grandes manifestações, como também como que o Irã vai colar nos Estados Unidos e falar, legal essa Copa do Mundo aqui de vocês, né? Vocês acabaram de destruir lá o nosso país. Da parte do ponto de vista simbólico, é uma participação também que fica muito problemática. Vamos lembrar que, como você disse, não é uma questão de avaliar se isso é bom ou ruim, e na verdade, porque eu acho que até a questão para os podcasts de política é sobre a legalidade, justamente, né, do que você estava falando da questão, né, não quem que define quem pode gostar ou não, mas isso não é a gente que tem que discutir. A discussão é justamente essa. A gente ficou muitos anos falando sobre o Catar e os seus problemas, e tem muitos problemas, e a Copa nunca deveria ter ido para o Catar. Por todas as questões que o Catar tem. Mas os Estados Unidos estão se provando um problema maior. E eu estou dizendo um problema maior e não questões mais graves. Pelo que você falou, a gente viu o que aconteceu no Catar. As denúncias eram muitas de trabalho escravo, enfim, condições subhumanas para pessoas. Então não é que isso não há nada que pode ser pior do que isso, né? Porque era um nível de negligência que, inclusive, era a negligência com a vida dessas pessoas. Muitas dessas pessoas morreram. A gente tem dados muito esparsos sobre mortes nas construções para a Copa. A gente não vai ter mortes na construção da Copa desta vez, o que é um ponto positivo, porque dessa vez a FIFA priorizou. É a primeira Copa organizada pelo Infantino, né? Se a gente vai lembrar que essas 2 últimas Copas que ele já era presidente eram Copas já definidas anteriormente pela gestão anterior, né? Foi definido lá em 2010, no final do ano de 2010, que em 18 e 22 seriam Copas na Rússia e no Catar, inclusive com os processos para essas Copas, né? Esta é a primeira Copa que o Infantino cuidou do início ao fim. Então, desde o processo de licitação, digamos assim, até a realização. Então, assim, eu vou dizer que teve melhorias em relação ao processo. O processo foi melhorado. Então, tem uma parte disso que eu vou amenizar, que era difícil de imaginar que a gente teria esse tipo de problema que está tendo agora. Não porque a gente não conheça quem que pode estar no poder e tudo mais, mas é que é difícil imaginar que a escala chegaria nisso. Mas aqui estamos. E agora, essa situação, eu estava lendo que a Federação de Esportes, não só do futebol, né, que é a federação acima, inclusive, do ministério, ligado ao Ministério, o equivalente ao Ministério do Esporte do Irã, diz que está avaliando o que eles vão fazer.
Porque eles não sabem nem se eles podem e nem se eles devem ir para a Copa. Essa é uma grande questão. A Né? declaração que eles deram, que foi meio mal traduzida em alguns lugares, né? É que eles não conseguem, nesse momento, pensar na Copa do Mundo como algo bom, né? Fazendo uma tradução meio livre, como tipo, com esperança, como se fosse algo legal, o que é óbvio, né? O país acabou de ser destruído, a estrutura de liderança do país acabou de ser destruída. A declaração continua acrescentando que os chefes esportivos vão tomar essa decisão. Ninguém sabe quem vai comandar o Irã, então também isso é um problema, né? Não foi só o Khomeini que foi assassinado, teve outros líderes Foi também, todo alto outros membros do escalão, alto né, Bolsa? escalão. Exatamente. Então tem um vácuo de poder gigantesco no Irã nesse momento. Então, a Copa do Mundo, sem falar que a Copa do Mundo, eu suponho, esteja no fim da lista de prioridades de decisões do Irã nesse momento. Então é muito provável que uma decisão a favor ou contra saia bem em cima da hora da próxima Copa do Mundo. É isso. Essa é uma questão. E já era um problema. Não permitir países de participar da Copa é algo impensável. Mas neste momento a gente tem que considerar que essa é uma possibilidade. Se a gente viu o governo americano basicamente proibir cidadãos de Irã, da Costa do Marfim, tudo, de entrar no país, e ele concedeu garantiu que os esportistas, as delegações poderiam entrar, mas a gente já viu na prática que o sorteio já não foi assim, né? Uma parte da delegação do Irã não foi autorizada a entrar no território americano, né? Em Washington. Então é uma questão. Eu quero passar aqui um pouco para a questão prática, porque o The Athletic fez uma matéria muito boa, Bonsa, sobre o que acontece, né? E se eles não participarem porque não querem ou porque foram excluídos por qualquer razão? E aí, basicamente, assim, para resumir de forma bem objetiva, não tem uma regra definida. A regra é a FIFA escolhe o que ela vai fazer. Basicamente é isso. A FIFA pode escolher o que ela achar melhor. Não tem precedente. A gente não tem precedente disso acontecer na Copa. A última vez que uma seleção deixou de participar depois de estar classificada foi na Copa de 50. Então faz muito tempo que isso não acontece. E a Copa de 50 era uma condição muito específica. A gente estava falando do pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. E era uma questão muito mais delicada, né? Os países em situação muito difícil em vários aspectos, né? Social, financeira, emocional, enfim. De fato, a Copa não era uma preocupação das maiores desses países, né? Então era uma outra situação. A gente não teve isso depois. Então o que a FIFA vai ter que encarar aí é que no caso do Irã não participar, ela vai ter um abacaxi para descascar, porque o Irã se classificou diretamente em um dos grupos, e aí teve os times que foram para repescagem, inclusive tem um dos times que está na repescagem agora, um asiático que está na repescagem. Então, assim, não tem uma substituição óbvia. Uma possibilidade que se falou é que se Emirados Árabes não se classificar e o Irã não for, aí seria o Emirados Árabes poderia ser escolhido como um substituto. Enfim, tem questões aí. Na verdade, acho que o Iraque, né? O Iraque. Na verdade, se o Iraque assim, não. Se o Iraque classificar, ele iria, e aí iria os Emirados Árabes, ou se o Iraque não se classificar, e aí o Irã não for, aí o Iraque substituiria. Mas isso é uma possibilidade que, assim, a FIFA pode escolher, inclusive de outro continente, ou pode escolher não ter o substituto, né? E deixar o grupo com um time a menos. Porque como é que funciona a hierarquia das eliminatórias asiáticas, né? A Coreia do Sul, a Jordânia, o Japão e a Austrália, e o Irã e o Uzbequistão se classificaram diretamente, certo? Aí teve uma outra rodada em que o Catar e a Arábia Saudita se classificaram e o Emirados Árabes e o Iraque foram para repescagem da Ásia. Aí na repescagem da Ásia, o Iraque ganhou dos Emirados Árabes. Então, na prática,
o time mais bem colocado, entre aspas, da Ásia seria o Iraque. Só que o Iraque pode se classificar ainda por meio da repescagem intercontinental, né? Então, se você quiser manter a quantidade de países da Ásia, você esperaria a repescagem internacional e daria para o Iraque, caso ele não se classifique, ou se o Iraque se classificar, você dá para os Emirados Árabes Unidos, que foi o time que perdeu do Iraque nessa última classificação, esse último jogo entre as seleções que não se classificaram. Mas como você disse, a FIFA pode fazer o que quiser, né? Pode inclusive inventar, como fez no Mundial de Clubes, mais um playoff. Fala, joga aí o Iraque e o Emirados Árabes de novo, joga Emirados Árabes com Coreia do Norte, com Oman, com a Indonésia, sei lá. Coreia do Norte acho que seria complicado. Acho que por outros motivos, ela tá meio também. Seria difícil levá-la para os Estados Unidos. Mas tem vários desses. A questão é basicamente essa, né? A FIFA pode fazer o que quiser, pode inclusive tirar um dos clubes, uma das seleções, fazer um grupo só com 3. Acho que ao mesmo tempo ainda é cedo para isso, ao mesmo tempo não dá para imaginar, né? O Irã disputando a Copa do Mundo nesse momento, né? As coisas podem mudar ainda, geralmente mudam rápido às vezes, né? Mas nesse momento é isso que é essa situação. Um dos países classificados para a Copa do Mundo está em guerra com o país sede, com o principal país sede, né? Também, não sei se alguém teve essa ideia, mas talvez joga todos os jogos do Irã para o Canadá e torce para eles serem eliminados, poderia também acontecer, né? Mas enfim, também é outro problema logístico aí. Mas eu acho também que é importante a gente falar, e acho que eu li uma coluna no Guardian, falava exatamente isso, que o Infantino colocou o futebol, além da questão da Copa do Mundo, que é a mais prática, o Infantino colocou o futebol como, não sei se parcialmente responsável, mas pelo menos cúmplice de tudo que o Trump faz. Porque ele associou a sua imagem e a imagem da FIFA ao Donald Trump. E não foi só no processo normal de somos parceiros e vamos disputar a Copa do Mundo. Foi muito mais do que isso. Foi muito mais escancarado, né, descarado do que em todas as outras Copas do Mundo, né, em que, mesmo as que o Infantino não organizou, mas que já era o presidente da FIFA, ele tem uma postura mais subserviente do que a do Blatter, né? Você até escreveu isso uma vez na newsletter, como o equilíbrio de forças mudou na relação FIFA e países sede, né? Em 2014, o Jerome Valk estava dando chute no traseiro do Brasil. Hoje em dia parece que a FIFA está dependendo mais dos países sede do que vice-versa. Em parte porque a FIFA tem levado também a Copa, levou pelo menos, né, para 3 países com líderes fortes, para não dizer outra coisa, né? Nos Estados Unidos até imagina, a natureza da presidência dos Estados Unidos varia mais do que na Rússia, mas ele já deu a Copa para o Trump, que era um líder problemático no primeiro mandato e ficou pior no segundo, né? Eu tenho certeza que ele torcia para os democratas ganharem essa eleição, não foi o que aconteceu. Não porque ele é um democrata, né? Mas não porque ele não queria ter esse problema que ele está tendo agora, né? Fácil. E o que o Infantino teve que fazer, e aí assim, foi o cálculo político dele, tudo bem. Mas o que ele teve que fazer desde que o Trump foi reeleito foi puxar o saco do Trump o máximo possível, tanto quanto ele poderia. O Comitê da Paz lá, ele tá lá, chapeuzinho maga, o prêmio da paz que ele inventou, levando a taça para o Trump tocar. Ele fez um monte de coisa para associando a FIFA ao Trump. Então, quando o Trump invade a Venezuela, ou bombardeia o Irã, a neutralidade política da FIFA, que dá para entender agora por que existia, porque era algo tão caro a FIFA, não existe mais, né? Ele se colocou politicamente pró-Trump. Então, o futebol também está envolvido nisso, além de ser a sede da Copa do Mundo. Tem um aspecto que é importante, né, Bonsa, que mudou do Blatter para cá,
que, assim, primeiro, na época do Blatter havia uma disputa ferrenha para sediar a Copa. Muitos candidatos para sediar a Copa. Os países meio que se degladiavam para ser a sede do torneio, e isso gerava um capital político para a FIFA, que ela chegava mudando as leis, e a gente viu isso acontecer especialmente no terceiro mundo, né? A gente viu na África do Sul e no Brasil, a FIFA virou a dona do país durante a Copa, né? Naquele período pré-Copa e durante a Copa. Isso aconteceu, e é claro que é muito mais fácil fazer isso quando são países de terceiro mundo, né? O que mudou também é que hoje não tem mais uma disputa tão ferrenha para sediar a Copa. Por dois motivos. Primeiro, porque é uma percepção diferente. A Copa hoje é muito mais questionada, né? Receber a Copa. E a gente já viu isso acontecer no próprio Brasil. Isso aconteceu de uma maneira muito torta e pelos motivos mais errados do mundo. Mas se questionou no Brasil a Copa, né? Não vai ter Copa. Tinha umas coisas meio idiotas que as pessoas... E eu não digo nem que era por má intenção. Acho que as pessoas não eram muito bem informadas sobre isso. Mas, por exemplo, quero hospital padrão FIFA e tal. O padrão FIFA, a gente já falava na época, né, bons? Padrão FIFA é corrupto e superfaturado. Isso a gente já tem. O que a gente quer não é o padrão FIFA. E eu até, como eu falei aqui no começo do programa, eu até acho que melhorou. Não porque a FIFA tem bondade no coração, ou o Infantino é um líder muito mais responsável, que eu não tenho elementos para dizer isso. O que eu posso dizer é que o FIFA Gate colocou um alvo nas costas da FIFA, e a FIFA precisou agir para sobreviver, né? Então a FIFA entendeu que precisava mudar seus processos. Acabou, por exemplo, o comitê executivo, a seleção dos países da Copa, né? Quem vai sediar a Copa, até essa Copa de 2022 era feita por um comitê executivo, que era coisa de 20 e poucas pessoas. Era muito mais fácil subornar 20 e poucas pessoas, sendo bem claro. E o suborno não é dinheiro só, é influência. Então, muitas vezes, você convidava os dirigentes desses países para ir nos lugares, enfim, fechava acordos. Esses lugares financiavam programas da federação daqueles países dos quais os dirigentes fazem parte. É muito mais complexo do que só grana. Tinha grana também. A gente viu, por exemplo, o Ricardo Teixeira e outros dirigentes terem que devolver dinheiro lá na Suíça porque foram pegos com propina. É que propina não era crime na época na Suíça. Hoje é. Mas na época não era, incrivelmente. Propina privada não era Suíça crime. Nem é incrível, né? Não é nem incrível isso. É só, tipo... Então, isso foi uma pressão, uma das coisas que a Suíça foi obrigada a mudar, pressionada a mudar pela comunidade internacional, mas principalmente nesse caso pelos Estados Unidos, né? Foi justamente que corrupção na Suíça, na época, era só se um ente estatal recebesse suborno de um ente privado. Como era entre dois entes privados, era considerado imoral, mas não era crime. E eles foram, na verdade, como virou um processo civil, não criminal, eles foram obrigados a devolver o dinheiro, mas não tiveram que cumprir nenhuma pena criminal, né? No caso dos Estados Unidos, foi mais grave, porque eles conseguiram, por uma lei que eu acho complexa de avaliar, aí eu também acho que o pessoal da política internacional pode avaliar, mas os Estados Unidos usam uma regra, que a gente falou muito no FIFA Gate, que se você usou um banco americano, na verdade assim, usou Mastercard, usou a Visa, são duas das maiores bandeiras do mundo, se você usar cartão de crédito com a marca de uma empresa americana, você já é passível de avaliação e julgamento no caso de cometer crimes usando dinheiro que você mudando dinheiro de mãos através de uma dessas bandeiras. Obviamente ninguém faz isso, mas eu estou usando só o exemplo. Se você usar um banco americano, já vale. Você nem precisa estar nos Estados Unidos. Então eles pegaram muitos dirigentes com essa premissa. Empresas americanas, ou bancos americanos, ou sistemas americanos, sistema financeiro americano, se o dinheiro passou por ali em algum momento, esse crime passa a ser responsabilidade dos Estados Unidos e eles podem condenar. Nesse caso nem precisou ir tão longe, porque os caras
da CONCACAF e outros dirigentes da FIFA conseguiram lavar dinheiro em Miami. Então, assim, caiu um pouco no colo do Departamento de Justiça americano. Então, eu digo tudo isso pelo seguinte: a Copa do Mundo se tornou complexa para sediar. Complexa porque é um problema político, se viu o que a FIFA fez nesses países. Mesmo países fortes politicamente, como a Alemanha, sofreram depois, porque teve várias denúncias de corrupção e de que a FIFA fez o que quis lá, e os cidadãos ficaram insatisfeitos com o gasto que se teve. Então se tornou um problema político. Além do problema de gastança da Copa, se tornou um problema político. Além disso, a Copa agora tem 48 seleções, né, Bonsa? Então, assim, ninguém cedia sozinho essa Copa mais. Você precisa pelo menos 2 países. No mínimo 2 países, e sendo um deles bem grande. Se um deles não for muito grande, não dá. Né? Assim, até, se você quiser realmente sediar em um país só, o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, a China... Tem uns 4 ou 5 países, né? Só que... Né, talvez a Argentina consiga. Talvez consiga. Porque é um país de muitos estádios. De muitos estádios, né? Então pode ser, tipo, acho que a Inglaterra até conseguiria. Inglaterra. Tem muitos estádios. O Reino Unido todo, mais a Irlanda, talvez, né? Eu acho que uma das coisas que aconteceu claramente é que caiu um mito do legado da Copa, né? De que valia a pena você receber a Copa além da propaganda, além do entretenimento, de ser um evento legal para você trazer para o seu país, receber convidados, o que, né, os Estados Unidos não parece muito interessado em fazer isso, mas orgulho nacional, várias dessas coisas, né? Tinha um mito, que era como tentaram vender para a gente em 2014, que valia a pena financeiramente, que era bom, né, que ia atrair investimentos, e aí ia desenvolver, você ia reformar o Maracanã, e aí ia ter uma nova cruzamento, e essas coisas não ficou muito claro que isso não vale a pena. E acho que também ficou claro para os países, né, para os líderes, e aí, de novo, eu acho que tem em relação a quais foram os países que acabaram, mas os líderes democráticos que depois precisam disputar eleições, que não vale a pena, né? Que o gasto, que do jeito como era, o gasto político, o gasto de capital político, o gasto de dinheiro é muito grande. E até acho que os Estados Unidos, que na época, de novo, menos problemático do que hoje em dia, abraçou essa porque não precisava de muito investimento, né? Era um dos países que a FIFA pede, tinha lá um monte de estádio bom já, não teve que construir estádio, né? Não teve que fazer aquelas obras de infraestrutura. O Qatar teve que basicamente construir toda uma infraestrutura para a Copa do Mundo do zero, né? O Brasil, a gente viu todas as reformas que tiveram. A Rússia também teve que investir bastante. Os Estados Unidos meio que já tinha a infraestrutura e falou, tá bom, vamos lá, vai ser divertido. E foi inclusive uma premissa, né, Bonsa? Que a FIFA disse que usaria. Não quer que você gaste antes. Você já tem que ter a estrutura de transporte, de estádio, de centro de treinamento pronta. Por isso que eles alegaram que os Estados Unidos receberam. Porque vamos lembrar que um dos países que queria sediar sozinho na época era o Marrocos. E eles disseram que o Marrocos não teria condição. Eu até entendo que realmente sozinho o Marrocos não teria condição de receber 48 seleções sem uma obra, né, gigantesca. E as próximas duas, né, Portugal e Espanha, tem ali infraestrutura, né, assim, o Camp Nou e o Bernabéu já foram reformados, né, sem precisar disso, né, você tem um estádio relativamente novo no Atlético de Madrid. Portugal, eu acho que tá um pouquinho, acho que as últimas reformas, sim, significativas dos principais estádios de Portugal foram para a Eurocopa, né, de 2004, né, que faz já 20 anos. Que teve uma grande revolução de infraestrutura nos estádios de Portugal. E Marrocos, como você disse, vai ter que puxar. E depois a gente tem a Arábia Saudita, que é a mesma coisa, né? Tá? A mesma coisa do Catar, tem os seus estádios, vai botar muito dinheiro. Então, a próxima questão vai ser daqui a 2038. Mas a gente já passou bastante tempo nisso, só quero fechar reforçando que não tem outro país, além dos Estados Unidos, que conseguiria continuar sediando uma Copa do Mundo fazendo o que eles fizeram nesse último ano. Eles, não só as violações de direitos dentro do país, eles assassinaram líderes de um outro país, sequestraram o líder de um outro país,
sem, né, eu até esqueci, não deveria ter esquecido, todo o apoio ao genocídio em Gaza. Tudo isso está na conta dos Estados Unidos. E qualquer outro país que tivesse feito exatamente as mesmas coisas teria tido uma gritaria muito maior para a Copa do Mundo sair de lá, e eu até acredito que haveria uma possibilidade disso acontecer. Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer com os Estados Unidos, não só porque não dá tempo, mas também pela proximidade que eu já mencionei do presidente da FIFA com o presidente dos Estados Unidos. E só para fechar mesmo, Bonsa, a questão da a mudança do país de última hora, que é o que aconteceria, né? E provavelmente, se acontecer, vai ser tipo 2 semanas antes da Copa, porque o Irã não vai abrir mão da vaga, a não ser que perceba que não, enfim, que é uma posição que vai tomar. Fazer isso em cima da hora com a Copa do Mundo é uma questão complexa, porque tem vários contratos, tem questão logística, tem questão até de licenciamento mesmo para a Copa, que são muitos contratos separados. A gente pensa, tem o álbum da Copa, parece uma bobeira, mas esse contrato é assinado anos antes, né? Então é uma questão super complexa, além das questões práticas mesmo, onde o time vai ficar, tá tudo esgotado, né? Imagina um país ter que arranjar reservas para você, né? Porque tem os centros de treinamento definidos pela FIFA, mas esse país, 2 semanas antes da Copa, teria quase nenhuma opção, teria que ser o que sobrou, né? Então é meio complexo fazer isso em cima da hora. No mundo ideal não deveria impedir, mas essa questão é de os patrocinadores já planejaram todas as ativações nas cidades americanas, né? Eles, em parte, compraram os spots de patrocínio, talvez porque era nos Estados Unidos a Copa do Mundo, e eles estrategicamente pensaram, não, é um mercado importante, eu quero estar nessa Copa, na outra eu não quis. Essas são questões, assim, que, de novo, no ideal não deveria impedir, mas impede, é lógico, né? Porque a Copa do Mundo é, antes de tudo, uma gigantesca máquina de dinheiro, tanto para a FIFA, para patrocinadores, para todo mundo. Então, não dá para simplesmente virar agora a Copa do Mundo do Brasil e transfere tudo para cá. Sem falar que a logística de tudo, né, dos países, que você falou, já está muito avançada, né, muito encaminhada para mudar da noite para o dia. E a gente falou, desde a da Copa do Catar, tinha uma das questões que impediu a Copa de sair do Catar, e a gente sabia que, por exemplo, o Blatter queria tirar do Catar, enquanto ele era presidente, ele sempre foi contra a Copa no Catar, justamente porque ele sabia que criaria um escrutínio na FIFA que, enfim, acabou gerando a própria saída dele. Ele não rasgou o contrato porque a multa é de bilhões. A gente tá falando de bilhões. E é o mesmo aqui, né? Mesmo que a FIFA... Eu não acho que eles querem, mas mesmo que eles quisessem falar, pô, não dá pra ter a Copa nos Estados Unidos, se eles fazem uma mudança como essa, vai ser no Brasil, em vez de, ou então vai ser só no Canadá e no México, eles iam ser sobrecarregados com processos bilionários, seria impossível, assim, não é tem uma questão prática, mas tem uma questão financeira, assim, não vai acontecer, né? Você falar que o México também o México tá vivendo um problema. Pior que o Canadá é um país grande, mas é uma faixa pequena que é habitável, né? Então, não é exatamente embora seja um país geograficamente muito grande, não tem exatamente um número de estádios suficiente. A gente vai continuar, com certeza, acompanhando essa história. Eu vou falar um pouquinho de bola nessa segunda metade do programa. Começando na Alemanha, que teve o grande jogo do fim de semana, né? A gente aqueceu para esse jogo semanas após semanas, né? Será que vai ter briga pelo título na Bundesliga? Não, porque o Dortmund foi derrotado em casa pelo Bayern de Munique por 3-2. A vantagem do Bayern subiu para 11 pontos e faltam 10 rodadas, né? Não tem muito jeito de isso mudaram, assim, na prática mesmo, não teve briga pelo título na Bundesliga essa temporada, né? O Bayern disparou, teve ali uma pequena oscilação, o Dortmund conseguiu meio que encostar, mas uma hora também o Dortmund não ia ganhar todos os jogos até o fim, empatou com o Leipzig antes dessa rodada, antes de enfrentar o Bayern, e aí teve esse jogo contra o Bayern em situação bem difícil, né? Porque vinha de uma derrota pesada para a Atalanta
no meio da semana. Dadas essas circunstâncias, eu até achei que o Dortmund fez um bom jogo contra o Bayern de Munique. Eu achei que foi um jogo relativamente equilibrado para os padrões desse clássico. O Dortmund conseguiu atacar bastante, conseguiu criar situações de perigo, principalmente em velocidade, principalmente pelos lados. Eu não acho que o Bayern foi avassalador, mas tem aquela questão dos detalhes, né? Assim, o Dortmund não conseguiu, nos momentos decisivos, estar à altura e o Bayern aproveitou. A gente falou durante toda a temporada que precisava chegar nesse jogo vivo, não chegou, né? Assim, na prática, já chegou distante, então esse jogo valia muito mais pelo jogo em si do que qualquer outra coisa, né? E o jogo em si, eu acho que é isso. O jogo em si representou um pouco do que a gente vê ao longo da temporada. Foi um pouco uma síntese, né, do que é a temporada. O Dortmund é um time competente, e competente no sentido, inclusive, que é bom no que faz e que compete, né? É um time competitivo. Só que não consegue, na hora do momento mais importante, precisa passar um recado, precisa ganhar os jogos que são relevantes e que são decisivos, e o time não conseguiu fazer isso. Como você falou, sentiu falta no jogo contra a Atalanta, que era um jogo que era completamente acessível e o time desmontou. E nesse jogo acho que foi competente, assim, teve bons momentos, mas não conseguiu aproveitar os seus melhores momentos no jogo e cedeu muito espaço para o Bayern. Eu não acho que mudaria o resultado do campeonato se o Dortmund ganhasse, mas eu acho que seria importante pro Dortmund. Acho que seria importante pro Dortmund vencer para se colocar ali numa posição de, olha, dessa vez não deu, mas a gente vai continuar aqui por perto. E a sensação que a gente sai desse fim de semana é que a distância continua muito grande, né? Que é muito difícil pro Dortmund competir. E como você já falou algumas vezes, né, Bonsta? Não deveria ser uma distância tão grande como é. O Dortmund não tem a grana do Bayern, especialmente na área comercial. A gente já falou algumas vezes sobre a questão das receitas, né? O Bayern de Munique, a maior diferença para o resto da Bundesliga é que ele tem uma receita comercial. E aí comercial é de patrocínios, merchandising, tudo, mas principalmente patrocínios. E é muito acima dos demais. Mas o Dortmund é um time com uma receita bastante razoável, bastante grande. Deveria competir melhor, né? Acaba sendo uma sensação ruim. Embora, de novo, no jogo, o time teve bons momentos. Conseguiu fazer bons momentos. Conseguiu ser um time difícil pro Bayern enfrentar. Não foi um jogo fácil pro Bayern. Mas assim, não adianta ser um jogo fácil, mas você perde toda vez também, né? Eu não sei se eu diria que tipo, o Dortmund fez o melhor que poderia, porque eles cometeram erros, né? E o Dortmund tem sido associado a erros o tempo inteiro nesses últimos anos, né? E aí não é só a gente pegando no pé do Dortmund, os jogadores do Dortmund falam o tempo inteiro sobre jogamos bem, mas cometemos erros demais, jogamos bem, cometemos erros demais. Foi o diagnóstico do Henry Kahn, o capitão do Dortmund, depois da derrota para a Atalanta, né? Ele falou, aquele pênalti foi complicado, mas cometemos erros demais. E cometeram erros, né? Assim, não é que os 3 gols eram evitáveis, mas o Kane fez 30 gols na Bundesliga. Talvez não deixe ele livre dentro da área. O pênalti foi um pouquinho estabanado, né? No gol do Kimmich também, uma bola afastada. E uma ou outra dessas, tudo bem, mas eu sinto que o Dortmund deu tudo que tinha para dar e ainda assim o Bayern ganhou, não com certa folga, mas ganhou meio que estava claro que ia ganhar, né? E acho que isso é um problema mesmo para o Dortmund, porque o máximo do Dortmund deveria estar mais perto de um nível médio do Bayern, e não é o que está aparecendo nesse momento. E aí eu acho que uma das questões é quando que o Dortmund abandonou a estratégia de desenvolver jogadores? Ou não necessariamente abandonou, mas deixou em segundo plano? Porque eu vejo agora um time do Dortmund que tem muitos jogadores que estão na idade ali 25, 29, ou seja, no auge, mas que são não médios, mas bons. Eu acho que o Dortmund
voltou muito da sua estratégia de mercado a esse tipo de jogador, né? Caras como o Guirassy, que é muito bom, Julian Brandt, ou alguns até, o Sabitzer, Nimesha, ADM, jogadores que até o ADM chegou mais jovem, mas cadê a próxima grande revelação Próximo do Royce, Dortmund, né? né? Que era o que o Royce, Dortmund fazia, pegava um jovem, né? Um jovem de Götze, potencial, né? Lewandowski, Bellingham, Haaland, talvez ele esteja, né? Talvez seja o Samuel Inácio, vai saber. Ele tem 17 anos. Tem alguns jovens no elenco do Dortmund. Mas eu olhei a média de idade, o Dortmund, o jogador mais jovem que entrou como titular foi o Ian Couto e o Bayer. Os dois com 23 anos. E assim, com 23 anos, pode ser que eles cresçam ainda, mas eles são mais ou menos o que eles vão ser. Sabe? Ainda tem um espaço para crescer, mas eles não vão virar. O Bayer não vai virar o melhor jogador da Alemanha daqui para frente, eu imagino, né? Até porque também são bons, mas não são excepcionais. E o Dortmund, acho que tem vários problemas ali no Dortmund, em questão de projeto esportivo, mas acho que um deles é que eles têm que voltar a apostar nisso e assumir um pouco o risco, né? Porque o que isso traz, jogadores mais experientes, é estabilidade. E tudo bem, pode funcionar para o Dortmund ser segundo colocado, terceiro todos os anos, tem ido bem na Champions League, apesar do problema recente, mas diminui seu teto, né? Eu acho que o Dortmund tem que, para competir com o Bayern de Munique, é o único jeito, né? Você fazer algumas apostas, dar tempo de jogo para esses jogadores, né? E tentar desenvolver mais do que o Dortmund tem feito, e me chama a atenção porque ele era muito bom nisso, né? Os jogadores que eu citei aqui que o Dortmund revelou estão entre os melhores da última década. E muitos deles foram encontrados pelo Dortmund quando eram mais jovens, mas eu sinto que o Dortmund meio que deixou isso um pouquinho de lado recentemente. Até no último mercado até investi um pouquinho mais em jovens, mas no geral eu não vejo quem que é o próximo Bellingham. Talvez o Bellingham, né? Que tem 20 anos e está lá jogando pelo Dortmund, o outro Bellingham, o Jobe. Mas eu acho que não tem aí, e é um dos motivos que leva o Dortmund a ter ficado um pouquinho para trás. Até porque, Bonsa, tem uma coisa que é importante sobre essa dinâmica do Bayern e do Dortmund. Tem jogadores que preferiam ir pro Dortmund e não ir pro Bayern porque eles não iam jogar no Bayern. Não iam jogar. Então, vou pegar o exemplo clássico, que é o Götze. O Götze, quando ele fica no Dortmund ali, né? Ele só vai pro Bayern quando ele já é um cara estabelecido, né? No futebol alemão, né? E no futebol... E mesmo outros jogadores, o próprio Royce, na época que ele teve... que ele era de Dortmund, né? E foi pro Mönchengladbach e se brilhou por lá. E ele teve proposta do Bayern para ir direto pro Bayern e não passar pelo Dortmund. E ele quis ir, primeiro porque ele era torcedor, mas tem uma questão assim de... alguns jogadores, quando são jovens, eles sabem que quando eles chegam no Bayern de Munique, eles vão ser uma opção. Porque o Bayern contrata o Luiz Dias, né? Contrata um cara estabelecido. Contrata caras que vão chegar para jogar. E alguns desses jovens que são contratados pelo Bayern, e a gente vê isso constantemente, vários jogadores que são jovens e vão pro Bayern, às vezes não conseguem jogar e só conseguem jogar quando saem de lá, né? Vão para outro lugar buscar esse espaço. O Dortmund era esse lugar, né? Era esse lugar que falava, não, pode vir. Um pouco o espírito que a gente vê, hoje menos, porque o time tá em frangalhos financeiramente e estruturalmente, mas é um pouco que historicamente o Santos gosta de fazer. No sentido de que, não, aqui a gente dá tempo de jogo pra molecada jogar. E fez isso ao longo da sua história muitas vezes. O Dortmund se caracterizou por fazer isso. Dá tempo de jogo. Eu contrato um jovem e uma das coisas que eu vendo pra ele é assim, vem pra cá que aqui você vai jogar. Se você for pro Real Madrid, pro Bayern, pro PSG, você vai ficar no banco. E de fato, E aí, assim, esses caras eram jogadores que o Bayern queria, mas que não iam jogar. Mas, eventualmente, eles até poderiam ir pro Bayern, como já aconteceu. Hoje, olha o elenco do Dortmund. Quem que o Bayern contrataria do Dortmund hoje? Pois é. Ninguém. Ninguém. Porque, não assim, nem mais essa questão, né?
Não, não Não é nem mais, é, a questão não é nem mais o Bayern tá roubando os melhores jogadores do Dortmund, é por isso que o que até era um pouco injusto, pior né? até. É, Porque quem mais canibalizava a Bundesliga era o próprio Dortmund mais do que o Bayern, né? Justamente por é, isso, porque o Dortmund ia buscar talentos de outros times para, enfim, era um pouco a cadeia. Perdia jogador pro Bayern eventualmente, mas era muito mais raro do que ficou famoso por acontecer, né? É porque a gente viu acontecer com Götze e com Lewandowski, principalmente, que foram o Hummels também, né? próximos, né? O Hummels também. Mas, enfim, é uma questão que o Dortmund realmente tem feito menos. E mesmo os jogadores de outras ligas, né? A gente, o Hakimi, que era do Real Madrid, não jogava no Real Madrid. Era um moleque da Sim, base e o Dortmund falou: vem pra cá que aqui você vai jogar. E virou esse é, jogador aí. Talvez se é. tivesse ficado no Real Madrid, não viraria esse jogador, né? Então, E assim, assim, o também, Bayern, o Dortmund precisa. talvez continue, ainda esteja fazendo, mas tá fazendo mal, né? E só não Tá tá dando fazendo mal, certo. Isso talvez, também dá pra talvez os saber. jogadores não É, estejam os jogadores encaixando. jovens, a gente só sabe os que dão certo, né? Os que não dão certo, eles não aparecem, né? Então pode ser que não tenha. Pode ser que seja esse também o problema. É O verdade. Hoffenheim continua sendo o terceiro colocado na Bundesliga, empatado em pontos com o Stuttgart. O Hoffenheim perdeu do São Paulo e que está conseguindo aí se afastar da zona de rebaixamento. O Leverkusen empatou com mais e ficou um pouquinho para trás na briga por vaga na Champions League, que está mais ou menos aí entre Hoffenheim, Stuttgart e Leipzig. O Leverkusen ainda pode encostar, mas está no momento de instabilidade. E também chama atenção Werder Bremen e Wolfsburg estão na zona de rebaixamento nesse momento, né? O Bremen na zona de playoffs e o Wolfsburg na vice-lanterna. Aí dois clubes importantes da Alemanha que estão brigando contra o rebaixamento. Toda liga, aliás, Globo, parece que tem um desses, né, nessa temporada. Então, mas o Bremen e o Wolfsburg juntos chama bastante atenção. Vamos passar para Itália, onde também tivemos um dos outros grandes jogos do fim de semana, né? A Roma e a Juventus empataram por 3-3. A Roma chegou a abrir 3-1. O Wesley fez um golaço, né? E o Francisco Conceição virou e falou: também vou fazer um golaço. E aí empatou o jogo. A Roma chegou a abrir 3-1, mais um gol do Daniel Malen, que se encontrou muito bem lá na Roma, no esquema do Gasperini. E aí a Juventus conseguiu 2 gols nos últimos 12 minutos, um aos 33, um aos 48, né, já nos acréscimos. O Federico Gatti arrancou um empate para a Juventus. O Gatti fez 2 gols em 2 jogos, né? Aí depois ele falou que era meio-campista e que se jogasse no ataque faria de 15 a 20 gols por temporada, o que me parece um pouquinho otimista da parte dele, né? Mas para a Juventus, depois de perder o clássico para a Inter, depois de levar aquela pancada da Galatasaray, aí perdeu no Como também, aí levou os 16 avos da Champions League para prorrogação e não conseguiu segurar. Se viu perdendo da Roma por 3-1, né? Inclusive confronto direto por vaga na próxima Champions League. Acho que demonstrou ali um bom poder de reação. Demonstrou um poder de reação. Acho que tem os dois lados desse clássico aí. Tem a Juventus, de fato, consegue uma recuperação importante, que buscou ali até o fim. Acho que é moralmente importante, né? O time precisava um pouco disso, como você falou, essa semana. Foi uma semana difícil para a Juventus e o time mostrou. E é um time, a gente já falou várias vezes, a Juventus mudou de estilo, né, de elenco. Hoje é um elenco mais jovem, muito mais inexperiente. Você vê os jogadores experientes são Locatelli, McKennie, não são veteranos, né? Então mudou esse perfil. E do outro lado, para Roma, eu acho um desastre você abrir mão dessa vantagem aí do jeito que foi. O time abriu 3-1, jogando bem, fez um bom jogo. Aliás, ponto de relação com o assunto anterior é o Malen, que é ex-Dortmund, e é um problema que a Roma também tem como o Dortmund. É um time que tem bons momentos, que tem jogado bem, mas precisa saber decidir jogos importantes. Esse era um jogo importante, não só porque é um clássico, mas porque ganhar da Juventus tem um peso grande, assim, não é uma questão só dos pontos, né? Tem uma questão do peso que isso traz.
E tomar o empate do jeito que tomou, a sensação para a Juventus foi de ter salvado um ponto, e a sensação da Roma foi de ter perdido dois, né? Então não acho que a Roma estava pensando que ainda vai brigar pelo título, porque acho que não é exatamente o caso, mas acho que seria importante para a Roma, né? Pelo menos ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então, acho que são esses dois lados. Para a Juventus foi ótimo e deu umas... Saiu com um gosto melhor do clássico, e para a Roma foi um gosto amargo, assim, porque é uma vantagem que você não pode perder, ainda mais num jogo desse tamanho, e ainda mais com os gols do jeito que foram, né? 2 cruzamentos que a defesa da Roma estava olhando para a bola e não estava marcando ninguém, né? Exatamente. A Inter continua tranquila na ponta da tabela, ganhou do Genoa por 2-0 e continua com 10 pontos de vantagem para o Milan, que venceu a Cremonese. O Napoli venceu o Verona e está com 53, também num limbo aí em terceiro lugar, né? A gente tem uma briga principalmente pelo quarto lugar, a Roma com 51 pontos, o Como com 48, a Juventus com 47 e a Atalanta com 45. A Atalanta que goleou o Dortmund no meio de semana e aí perdeu do Sassuolo com um jogador a mais durante boa parte da partida. Isso meio que acontece também. É possível que a Itália tenha a quinta vaga, é só extremamente difícil porque não sobrou nenhum italiano na Champions League tirando a Atalanta, né? Então... Até tá nessa posição agora, mas vai perder. Nesse momento... Até vou ver assim se ainda tá. Acabei de abrir uma matéria do site da Bundesliga sobre os coeficientes. Nesse momento a matéria de 5 dias atrás. No momento a Alemanha está em segundo lugar, mas está quase empatado. Possível. Mas está quase empatado entre Alemanha, Espanha e Itália. A diferença é muito pequena, é na casa decimal. Só que assim, o Bayern vai chegar pelo menos às semifinais, sabe? E se a Atalanta não chegar... Lógico, tem as outras competições, né? A Fiorentina pode ir longe na Conference, mas... É difícil, nesse momento, imaginar a Itália, pela ausência, né, de times na Champions League, vai conseguir essa quinta vaga, né? A primeira, uma delas vai para Inglaterra. Eu tô olhando aqui, ó, o ranking atualizado. 113 pontos, 113 mil pontos para a Inglaterra, então tem 9 de 9 times classificados em todas as competições, né? Eles contam todas as competições. Itália, neste momento, em segundo, com 98.303. Espanha, 92.359. Alemanha, 88.688. Aí, assim, fica... Itália tá com 4 de 7, então são poucos times. E na Champions League só tem um, que é o que vale mais pontos. A Espanha, 6 de 8. A Alemanha, 5 de 7. Depois, a França tá um pouco mais distante, tá com 80 ali, aí tá um pouco longe para pensar em ficar em segundo, né? Então deve ficar entre Espanha e Alemanha mesmo, porque estão mais perto e tem times que vão mais longe, né? É muito possível, eu diria que é muito provável imaginar que tanto Espanha quanto a Alemanha vão colocar algum time na semifinal da Champions. Acho que é plausível, e então muito provável que essa posição da Itália não se mantenha. Mas nesse momento, vai que a Atalanta chega na final e elimina o Bayern, né? Vai saber. Mas esse é o coeficiente geral, né? Mas qual que conta para a vaga? Não é só o... Não, esse é o coeficiente de país. É o coeficiente de país. Mas de qualquer maneira, imagino que com um único time nas oitavas de final da Champions League fica... complicado para a Itália. Como eu disse, né, uma das vagas é da Inglaterra, onde a gente teve um jogo interessante entre Arsenal e Chelsea. E acho que a narrativa em relação aos negócios da bola parada, os escanteios do Arsenal, tem ficado um pouquinho exagerada, né? Ao mesmo tempo, é fato que foram muito poucas chances criadas com bola rolando num jogo entre Arsenal e Chelsea, né? E o Chelsea, que é curioso, porque o Chelsea, sob o comando do Rosenior, levou 7 gols de bola parada em 13 jogos, né? O que é bastante. Mas eles têm meio que feito a mesma coisa, né? Eles também fizeram o gol com esse escanteio fechado para a pequena área,
e tiveram outras oportunidades de fazer também, né? É que o Arsenal já está mais descolado nessa estratégia e conseguiu ganhar o jogo por 2-1 e continua a mesma coisa, né? Na Inglaterra, o City ganhou do Leeds por 1-0, né? Gol do Semenyo, mais um também, fora de casa no sábado, e a diferença é de 5 pontos com um jogo a mais para o Arsenal. Se o City ganhar o jogo que está devendo, cai para 2, né? A situação ainda é essa, o City ainda pode passar o Arsenal na prática se ganhar todos os seus jogos, incluindo o confronto direto. O que tem acontecido também é que o Manchester United continua super regular com o Carrick, né? Eles usaram isso essa metáfora, eu vi no Twitter, não sei se você viu esse tweet já, Lobo, que assim, que é um torcedor do Arsenal dizendo que o que ele sente com o Hincapié é que o Hincapié pode jogar bem o tempo inteiro, mas ele fica sempre nervoso, que é mais ou menos que nem um cachorro dirigindo um ônibus. Ele tá quase chegando, mas ainda é um cachorro dirigindo um ônibus, sabe? Você fica nervoso. E eu tô sentindo isso com o Manchester United também. Tipo, tá indo tudo bem com o Carrick, mas é o Manchester United. Então, a qualquer momento pode, né, É um cachorro despencar. dirigindo Um ônibus. cachorro dirigindo um ônibus. Então, mas por enquanto tá ótimo, né? Não conseguiu as 5 vitórias seguidas, mas conseguiu 6 em 7. Então, né? Eu, se fosse o cara, cortava o cabelo. Mas o Manchester United está em terceiro lugar, empatado com a Aston Villa, que conseguiu a proeza também de perder do Wolverhampton na sexta-feira. Gol do João Gomes, né? Um gol brasileiro na vitória do Wolverhampton. O Aston Villa está claramente perdendo fôlego. E é um problema porque atrás tem o Liverpool e o Chelsea, né? E a diferença do Aston Villa para o Chelsea é de 6 pontos. Mas se o Aston Villa continuar nessa pegada, o Chelsea pode ultrapassá-lo. O Liverpool ganhou do West Ham por 5-2 e começou a fazer gol de bola parada, né? Que é o que estava faltando na primeira metade da temporada. Seria engraçado se a gente só chegasse à conclusão de todos os problemas do Liverpool no primeiro semestre. Foi tipo, tava perdendo o déficit da bola, tava perdendo a briga da bola parada, não tava fazendo gol de bola parada, tava levando muito gol de bola parada. Agora tá levando gol de bola parada ainda, né? Levou mais um do West Ham, mas tem feito vários, né? Fez 3 nesse jogo. Então, trocou o seu treinador de bola paradas, inclusive demitiu o anterior e promoveu um outro. Então, as coisas estão melhores nesse sentido. E o Tottenham, assim, quando é que a gente vai começar a falar que realmente pode acontecer, né? Porque a gente tá esperando, assim. Não, eles têm os jogadores, eles têm a estrutura, daqui a pouco eles ganham os 3 jogos e. Mas o Tottenham não consegue. A forma é horrível. Nos últimos 19 jogos ganhou 2 ou 3 pela Premier League e agora tá só a 4 pontos de distância do rebaixamento. E a comparação com a temporada passada não é válida, porque na temporada passada, em que inclusive ele tinha uma pontuação melhor a essa altura do campeonato, os 3 rebaixados estavam mortos. Dessa vez você tem o West Ham e o Nottingham Forest, nenhum dos dois está morto, os dois têm predicados para superar o Tottenham. O Nottingham Forest é um time de competições europeias essa temporada, cometeu todos os seus erros, né? Mas não é um time que está morto. E o West Ham também, se cair, vai ser meio que uma história, porque era um dos times de parte de cima da tabela recentemente. Então, existe uma ameaça vindo por trás do Tottenham. Você pode falar de lesões, você pode falar do que você quiser, mas eu ressalto isso mais uma vez. O Tudor já está dizendo, nossos jogadores não correm na defesa, não correm no meio campo, não resistem à pressão na defesa e não tem qualidade no ataque. Nossos jogadores são ruins. E tem virado um padrão, né? A galera vai pro Tottenham e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu quero só fazer uma correção. Você tem razão, Bonsa, em relação ao o coeficiente de país que eu vi, estava somando os últimos 5 anos, né? O desta temporada especificamente, a Alemanha já passou por pouquinho, já tá com 17,571, aí a Espanha 17,406. Então a Itália já perdeu. Não tem como, na verdade. Vai ser meio que. Você tem a Fiorentina, a Roma, o Bolonha e a Atalanta vivas, e a chance é minúscula, né? Porque os outros, enfim. Só para corrigir essa informação, que já ficou difícil para a Itália. E assim, a questão do Tottenham, assim,
O técnico que eu até entendo que ele ache isso, mas dizer isso é complicado, né? 2 jogos, Lobo. Não é nem que, tipo, ele teve uma semana pra ficar bravo com todo mundo. É É, basicamente isso. eu já acho que a contratação dele era problemática, considerando os últimos trabalhos dele. Mas ele falar isso assim, meio que ele jogou no lixo já, né? Porque como é que o jogador vai correr por ele, né? Vai, enfim, quando ele pedir pra fazer alguma coisa. Porque o jogador também pode falar, ele me pediu pra ficar ali naquela posição e deu tudo errado. Então, e assim, eu tava lendo que o Tottenham tem um gatilho no contrato de jogadores que, caso aconteça o rebaixamento, os jogadores perdem metade do salário. Então tem um corte em 50% do salário dos jogadores. Está previsto em contrato já. Normalmente isso não é uma Eu grande vi essa preocupação. notícia e eu achei pior do que. Assim, é bom, ainda bem que colocaram, né? Daniel Levy, show. Porque se o Tottenham cair, ele não, tipo, Não explode. quebra, né? Mas um clube como o Tottenham não deveria se preocupar com isso. É. Eu, assim, porque esse é o tipo de coisa, duvido que o Manchester City chega pro Haaland e fala, ó, se a gente cair 15% a menos, né? Tem clubes que isso não é nenhuma possibilidade, né? Eu não sei, na verdade, eu não tô falando da minha cabeça, mas pode ser que todo clube tenha isso e só Pode saiu a do ser. Tottenham porque mas eu não sei se os clubes realmente lá da parte de cima da tabela colocam esse tipo de cláusula no contrato. Talvez coloquem por pro forma, só vai saber, mas eu achei meio tipo, por que você já estava preocupado com isso quando você assinou esse contrato, entendeu? Não, eu não sei, né? Porque, sei lá, o Manchester City seria prudente colocar, né? Porque vai que toma Por uma outros punição aí. motivos. Por outros Vai motivos. saber, né? A gente não. O Lyon quase caiu também, né? Enfim, por causa de questões administrativas aí. Mas, enfim, de fato é uma questão e acho que tem que ser levado a sério. A gente tá falando do Tottenham com 29 pontos, como você falou, tem o Forest com 27 e o West Ham com 25. Acho que Burnley e Wolves, acho que a gente já pode carimbar o passaporte, né? Assim, são times que não mostraram muito a que vieram. Agora, qualquer um desses que cair, o Leeds tá um pouco para cima, né? Vai ser um peso grande, né? Você imagina o West Ham ou o Tottenham na segunda divisão, vai ser casa cheia, né? Vai ser bom assim para ingresso. Tô brincando que não é bom nunca. Cair nunca é. Eu sei que tem algumas bobagens que são ditas aqui no Brasil, inclusive, que não é bom pro time cair e reestruturar. Bom porra nenhuma. Nunca é bom cair. Não Não. reestrutura nada. Não, você pode reestruturar, é muito mais E... fácil. E eu já ouvi isso de dirigentes sérios, gente competente, que Aham. diz assim, é mais fácil reestruturar na primeira divisão. Quando você reestrutura na segunda divisão, você tem que fazer um corte na carne. É a mesma coisa que falar assim, é mais fácil fazer uma reeducação financeira ganhando metade do salário. Faz aí então, ô bobão. Exatamente. Não é assim que funciona. Na Premier League, assim, é um desastre para qualquer clube, né? Clubes estabelecidos na Premier League, quando caem, sofrem bastante. Às vezes, tipo, para os que acabam, esses que sobem, ficam um ano e caem, é até bom. Porque não é um bom cair, mas assim, é bom essa passagem à Premier League, porque eles ganham uma injeção grande de dinheiro, né? E depois voltam para a realidade deles com, tipo, dinheiro a mais. Ok. Mas para clubes estabelecidos, quando cai, é um desastre. Para o clube do tamanho do Tottenham, a questão é simples assim: não deveria ser possível isso acontecer. A gente precisa entender qual que essa maçã. Não no sentido de maçã podre, dizendo que é um jogador que está influenciando tudo isso. Mas qual que é esse problema que os últimos técnicos do Tottenham, desde o Pochettino, todos em certo momento fazem alusão ou dizem claramente que existe um problema cultural de vestiário no Tottenham, que é a única coisa que explica chegar a esse ponto, né? Muitos jogadores machucados, show. Compara ainda os jogadores que o Tottenham coloca em campo com os do Brentford. Então, isso não pode ser uma desculpa, né? E o futebol moderno não deveria permitir isso mais, né? Um clube como o Tottenham ser rebaixado. E isso pode acontecer, porque o Tottenham, a gente zoa o tempo inteiro, mas ele tem estrutura de superclube. Ele tem o estádio mais moderno da Inglaterra. Ele tem
É um super faturamento, leaguer, vamos lembrar, né? ele é um super leaguer, ele tem um faturamento maior do que o de todos os clubes de outros países, praticamente, né? Maior do que Maior os que a maiores Inter, clubes da líder Itália. da Itália. Exatamente. Então, não é para isso acontecer. É o último rebaixamento desse tamanho na Inglaterra tem sido comparado com o do Manchester United em 74, né? Que o Manchester United veio da era Busby, e aí Busby foi embora, e voltou, e aí teve toda uma treta, e aí o Manchester United caiu. Mas a realidade era completamente diferente naquela época, as fontes de receita, tipo, a disparidade financeira, tipo, era possível um acidente. Hoje em dia não era para ser possível um Era acidente. Tem possível que um time ser... subir da segunda divisão e ser campeão, né, Bonsa, naquela época. Era, Isso hoje acontecia. é impossível. Sim. Embora o Leicester quase tenha feito exatamente isso, né? Tipo, teve um ano de gap entre os dois, mas aconteceu. Fazer o quê? Rapidinho, só para arrebatar aqui, porque você também quer falar sobre CAD, né? Fusões e tudo mais. O Real Madrid perdeu a segunda seguida, o Real Madrid não perdia do Getafe no Santiago Bernabéu desde 2008, não perdia do Osasuna desde 2011, então tá fazendo história essa temporada do Real Madrid. Alguém disse no nosso grupo de membros que o Xabi Alonso vai cair assim, hein? Pois é. O Barcelona abriu 4 pontos porque goleou o Villarreal por 4-1, 3 gols do Lamine Yamal, né? Um deles assim maravilhoso, que é um gol também que não deveria mais acontecer hoje em dia. O cara pega a bola na linha lateral e só termina em gol. É gol que o Messi faria, né? O gol que o Messi se acostumou a fazer. E o Lamine Yamal fez um muito parecido. Barcelona 4 pontos de vantagem a 12 rodadas do fim. E acabou o sonho na Ligue 1. O Strasbourg empatou com o Lens. O Lens tropeçou, o PSG ganhou do Le Havre e abriu 4 pontos de vantagem. O Lyon perdeu do Olympique de Marseille, né, no grande jogo da rodada, com 2 gols do Aubameyang no fim do jogo, né? Que grande momento para o Aubameyang, que já está meio velhinho aí, né? Mas decidiu um jogo importante para o Olympique de Marseille. A menos que você tenha algo a dizer sobre Espanha e França, me explica esse novo gigante dos esportes que está prestes a ser criado. Aconteceu na quinta, de quinta para sexta, e agora Sim. A gente tem um quadro mais claro, né? Isso impacta muito um dos seus hobbies também, né? Que é o cinema. E eu vou me ater aqui à parte mais esportiva, que é a parte que nos interessa mais. Mas enfim, a Paramount vai comprar a Warner se os órgãos reguladores aprovarem, né? Porque ela fez... C ainda. É um C. Aliás, já era com a Netflix, né? A Netflix entrou em acordo. Tinha um acordo em dezembro de comprar a Warner por 83 bilhões de dólares. Só que era uma parte da Warner só. Era só a parte de estúdio de cinema e streaming. Não incluiria os canais lineares, que eles chamam. Os canais de TV, Sim. né? Que é o que perde dinheiro. Hoje em dia perde dinheiro. Essa questão, porque era por comprar só as partes lucrativas e a não lucrativa ficaria. A Paramount, além de ter dado mais dinheiro, ainda pegou os comprava bons. Tudo, né? Pegava tudo. Inclusive porque... E esse é um ponto... Isso. É um ponto relevante para a Paramount. É a CNN e os canais de esportes, né? Se a gente vai falar, por exemplo, a gente fala muito sobre a CBS com o Esportes Golaço, né, que é da Kate Scott, do Thierry Henry, do Micah Richards, do Jamie Carragher, que é um programa que viraliza toda a rodada da Champions. Esse programa é um programa da TV dos Estados Unidos, embora ele seja gravado em Londres, né, o estúdio é em Londres, mas é um TV, porque a CBS transmite a Champions League para o mercado americano. A CBS é da Paramount, né, do grupo. Eles são, assim, a gente não tem muita dimensão, porque no Brasil e na América do Sul, a Paramount não é tão grande. Mas nos Estados Unidos, a Paramount é muito grande. E no cinema, acho que não precisa falar, todo mundo conhece a Paramount Studios, né? O estúdio de cinema. Mas em termos de esporte, canal linear, eles são muito grandes, muito. A CBS é um colosso da TV. E tudo bem que a TV hoje rende muito menos dinheiro do que rendia nos anos 90. Mas ainda é um colosso de audiência. Se a gente pegar a CBS, né? É um canal que tem muita repercussão. E tem uma coisa que é por isso que a Paramount valoriza os canais. Embora eles não deem dinheiro propriamente dito, eles dão prestígio, que ajuda a vender o resto.
Então, o caso da CBS, a CBS News, que é um canal de notícias super importante do mercado americano. Você tem a CBS Sports, e inclusive tem esse canal onde passa a Champions League nos Estados Unidos, ele é um canal por assinatura, é o CBS Sports Golaço, é um canal de 24 horas só de futebol. Futebol, nosso futebol. Eles têm um canal só de futebol. Inclusive, eles passam o Campeonato Brasileiro nos Estados Unidos. Onde passa o Brasileirão é na CBS, da Paramount. É onde passa o Campeonato Argentino. Passa a Champions League, passa a Liga Europa, passa um monte de campeonato. Eles passam muita coisa de futebol. Eles também têm direitos de transmissão da Liga de Beisebol, a MLB, tem a NHL de hockey, eles têm a NFL e alguns jogos da NFL. Não é o maior pacote, mas eles passam jogos da NFL. Então, eles têm é robusto. Quando a gente fala da Warner, a Warner também tem isso. E é muito robusto. A gente está falando da TNT Sports, que nos Estados Unidos é muito grande. Perdeu agora a NBA, né? Tradicionalmente passava na TNT, mas ainda passa o beisebol, ainda passa o basquete universitário, que tem muita audiência, né? O March Madness, que a gente vai ver agora, passa na TNT Sports lá, né? Não só, mas também. Enfim, tem muitos direitos. E se a gente pensar na América do Sul, a TNT e a Paramount tem canais, inclusive a Paramount tem canais abertos na Argentina e no Chile. E a TNT tem campeonatos locais. A gente está falando de campeonato argentino, campeonato chileno para esses países, internamente, né? Eles transmitem localmente esses campeonatos. E além de a gente estar falando da Paramount, que tem a Libertadores, é o pacote 2 da Libertadores, mas tem, vai até 2027, né? Eles têm pelo menos. Ainda está em aberto alguma coisa que eles podem pegar ainda para pós 2027, mas enfim, eles têm. E a Warner tem a Champions League no Brasil, né? A TNT Sports no Brasil transmite a Champions League e o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é importante também, mas o principal é a Champions League. Eles têm esse direito aqui e é muito valorizado. Eles fazem questão de renovar sempre e conseguem vencer a concorrência com frequência. O que muda pra gente é que Paramount e TNT Sports sozinhas, independentemente, cada uma sozinha, não tinha muita força para brigar por direitos, além por exemplo, da Champions League, que era o que a TNT priorizava ao máximo, ter esses direitos. Juntos, eles podem ser um player muito mais forte, não só para Libertadores e tal, mas até para brigar por um joguinho do Brasileiro, um joguinho de Copa do Brasil, enfim, alguma dessas coisas, algum desses direitos, porque eles passam a ser um grupo muito grande, né? Eles passam a ser um grupo que tem direitos muito grandes, inclusive, lembrando uma coisa que é importante, a próxima Champions League, por exemplo, você vai poder negociar mais de um território ao mesmo tempo. Isso antes não era possível. Então, por exemplo, a TNT só comprava do Brasil. Então, você só podia comprar aquele território. Hoje, a TNT pode fazer uma proposta para a América Latina inteira de uma vez, se ela quiser. Ou a ESPN também pode fazer isso. Também não podia antes. A ESPN transmite a Champions League em vários países, quase toda a América Latina, tirando o Brasil. Então, isso não era uma possibilidade. A TNT não tinha essa força para brigar com a ESPN, por exemplo, por campeonato inglês, vamos dizer. Hoje, com esse acordo, se acontecer, e vai demorar para acontecer, né? A gente está falando, talvez os direitos da Champions já tenham até vencido quando consolidar. Que a gente está falando aí de pelo menos... de mais ou menos um ano. Pelo menos um ano, né, para isso acontecer. Mas isso acontecendo, se isso for para frente, é muito diferente da Netflix, que não tem um core business de esporte, né? Eles até estão pondo o pezinho na água em relação a esportes, mas agora, se isso acontecer, são duas empresas que têm o esporte no centro do seu negócio, assim, são importantes para eles, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, e aumenta muito na Europa, que a Paramount hoje é nula em esporte na Europa, mas a TNT é muito forte. Na TNT, na Inglaterra, por exemplo, transmite a Champions League. É uma empresa da qual ela é sócia, né? Ela não é dona não é dona sozinha. A TNT Sports do Reino Unido é uma joint venture, digamos, né? Mas ela é parcialmente dona. Enfim, isso pode mudar bastante o mercado de direitos de TV. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, tá? Eu tenho minhas ressalvas. A questão é que isso é muito diferente da Netflix. A Netflix comprando, se consolidasse, como estava acontecendo, não viraria um gigante no Brasil, por exemplo.
poderia até ela querer, se ela quisesse, ela poderia virar, mas ela nunca indicou, né, que ela se tornaria uma empresa que vai brigar por direitos de esporte. No caso da Paramount, a Paramount sempre quis. Inclusive, ela tem prejuízo na América do Sul. No Brasil, ela tem lucro, tá? Mas no resto do continente, ela tem prejuízo. Essa consolidação pode fazer com que ela tenha lucro, o que é muito importante, porque é uma empresa super endividada, a Warner. E isso pode mudar o cenário sul-americano de direitos de transmissão, né? Então, eu acho que é pra gente ficar de olho nisso. O dono da Paramount é o Larry Ellison, que é o sexto homem mais rico do mundo, né? É o fundador da Oracle, que é talvez uma das duas maiores, na verdade, assim, tecnologia no mundo. Tocando a compra e as empresas, É o filho dele, David, mas o dinheiro vem do Larry, inclusive grande parte do dinheiro foi da fortuna pessoal dele, né, para chegar ao preço muito mais alto do que a Netflix tinha oferecido. Parte também está sendo financiada por fundos soberanos do Oriente Médio. Também tá eles dizem que não vai ter mais isso, né? Eles dizem que não vai ter mais. Porque teve uma polêmica em dezembro, sim, e aí o fundo do genro do Trump disse que estava saindo do negócio. A gente vai ver agora se eles vão ter o dinheiro ou não, né? Qual vai ser a composição ali. Eles estão colocando muito dinheiro do próprio bolso. Então, eu tô, assim... Eu imagino que vai ter um período de também dar uma segurada, né? Antes de começar a esbanjar, porque também tem muito corte que eles têm que fazer. O problema provavelmente vai ter demissão pra um caramba, né? Então, o problema regulatório da Paramount nesse sentido é que são dois dos maiores estúdios, né? Então tem muita redundância entre o estúdio Warner, que tem outras coisas também, e o estúdio Paramount. Então tem a questão de empregos da indústria em Hollywood, blá blá blá. Isso é muito sério também. É um dos principais travas regulatórias. A vantagem da Paramount é que o Ellisons são muito próximos do Trump, então também pode ser que eles consigam passar por aí, né? Então... Eles venderam isso, realmente. Inclusive, né, Bonsa? Que com eles é mais fácil de aprovar do que com a Netflix, né? O que não sei se é muito verdade. Não, ou melhor, eu não sei se deveria ser verdade, né? Mas talvez seja. É que a Netflix tinha outros problemas, né? Ali seria uma consolidação muito forte do sistema de streaming por assinatura, digamos assim, né? Porque a Netflix é a primeira, tipo, por muito, e teria mais do que todas as outras somadas, né? Mais que todas as outras somadas, e compraria a quarta, que é a HBO Max. Se não me engano, a HBO Max é a quarta. Então seria uma consolidação nesse sentido, mas a Netflix não tem estúdio como... Ela produz filmes, mas ela não tem estúdio como a Warner Bros. Teria, então, como a Warner Bros. Então tem uma questão... Ali seria outra questão a favor e outra questão contra, né? Mas enfim, vamos ficar de olho. Se a gente vai ter mais um player. E para você que está preocupado sobre pagamento de streaming, você tem que se preocupar mesmo, mas uma das coisas que eles falaram, diferente da Netflix, que tinha falado que ia manter os dois serviços separados, eu duvido que manteriam, duvido. Eu aposto que eles meteriam o HBO Plus dentro do HBO Max, sei lá o nome que eles dariam para isso, dentro da Netflix, mas eles diziam que deixariam separados. A Paramount nem falou que vai ser... Não, vamos jogar tudo dentro do Paramount Plus mesmo. Vai ser tudo... A HBO Max vai ser um negócio fundir. Dentro do... Vai fundir. Então, assim, eu também não sei se isso é bom, tá? Porque pode ser... Aí você fala, pô, vou pagar um só. Talvez você pague um só com preço de dois. Porque é isso que eles fazem normalmente, né? A gente tá vendo... Pra dar um exemplo aqui, que todo mundo avisou e aconteceu. Quando o Xbox comprou a Activision Blizzard, que faz o Call of Duty, que é a maior franquia de games do mundo, talvez, acho que só comparável com o EAFC, e mesmo assim a COD é bem maior, né? Todo mundo falou, pô, vamos jogar no Game Pass, que é um serviço de assinatura. Que maravilha. Eles fizeram isso. E adivinha o que aconteceu? Dobrou o preço. Então, é óbvio que se você faz isso, se você joga o HBO Max dentro do Paramount, não acho que eles vão cobrar o mesmo preço de hoje. Tem isso também. Assim como a Netflix cobraria mais também, viu? Você não tem... Pode ter certeza. Então, assim, é só pra gente... Quem vai pagar conta, esses 110 bilhões, não vão ser eles.
eles vão cobrar da gente. Então, não tem muito pra onde fugir, né, bom? Se eu não acho que pro consumidor, pensando na gente como consumidor, nenhuma dessas vai melhorar a nossa vida, assim, do ponto de vista de consumo. Era boa. Não, nenhuma das duas opções Nem era pro boa. cinema, Lado, nem pro esporte, nem pro nem streaming. Para televisão também não. Por outro lado, também a Warner Bros. Não conseguia fazer, era deficitária. Tava quebrada, né? Vai fazer o quê? Tava quase quebrando e tem um histórico, né? A Warner é vendida a cada 10 anos. Então, também, talvez daqui a 10 anos venda de novo e tudo isso muda, vai saber. E pode ser que os órgãos reguladores, inclusive, para ainda falar de futebol, pode ser que os órgãos reguladores obriguem a vender partes da empresa. Isso já aconteceu antes. Sim. De novo, não sei se é o que vai acontecer, porque hoje os órgãos reguladores são marionetes do Trump, mas pode ser que eles, por exemplo, mandem vender os canais a cabo, mandem vender o streaming, mandem vender o estúdio, enfim, não sei o que. Pode acontecer também. O CAD faz muito isso aqui no Brasil. Quando é uma consolidação muito grande, eles mandam separar a empresa em pedaços, porque aí mantém o mercado um pouco menos consolidado, né? Que hoje é difícil. Se nem o CAD, e olha que eu acho que o CAD é muito melhor do que o FCC nesse sentido, é muito mais rigoroso. Mas nem o CAD tem conseguido evitar essas super consolidações que a gente está vivendo no mundo. Você imagina o FCC que tem um palhaço lá, tem eu estou falando muito, mas é só para tem um podcast que eu ouço de tecnologia que chama The Verge, e eles têm um quadro para falar como o cara que é o chefe do FCC é um idiota. Carr, não é? Hã? Brandon Carr. Brandon Carr. Eles têm um quadro pra falar como o Brandon Carr é um idiota. Toda semana eles falam por que ele é um idiota. Toda semana ele faz uma coisa idiota. Então, assim, vai passar, né, gente? Não tem jeito. Pois é. Bonsa, The Wire é a melhor série que você assistiu? Já que a gente tá nesse assunto, né? O Diego Emanuel mandou aqui a pergunta pra gente. E tem 5 séries que pra mim são tipo o panteão da TV americana. Que qualquer uma dessas tá para escolher, que é Breaking Bad, Mad Men, Succession, Sopranos e The Wire. Dessas 5, acho que eu gosto mais de Mad Men do que no geral, assim, é que eu mais gosto de assistir, é que eu mais penso e tal, mas The Wire é do mesmo nível, é só mesmo uma questão de preferência, sem dúvida uma das grandes séries que eu já vi. Eu também. Eu tô assistindo Sopranos agora, bom, se eu nunca vi Sopranos, eu tô assistindo agora e espetacular. De 99, é muito bom ver o mundo de 99, né? Tô precisando rever Sopranos, que eu vi só uma vez quando eu era mais jovem, faz muito tempo já. Preciso ver com olhos adultos. Exatamente. Eu tô assistindo agora porque eu nunca assisti, eu não tinha HBO durante a maior parte da minha vida, então agora eu tô vendo essas séries que eram famosas antes. Qualquer hora eu vou ver Game of Thrones também, aí depois eu vou... Sim. É uma boa também. Valeu, Lobo, valeu a todo mundo que acompanhou a gente. São uma hora e meia quase. A gente volta na sexta-feira com muito mais.